e ministramos naquela noite do culto da virada. Esta noite nós estamos aqui e também estão conosco para juntos celebrarmos a Deus e adorarmos ao seu nome, ouvir a sua palavra. Estão conosco nesta noite o Daniel, o Wesley Júnior, o Lucas, a Bruna, o Domirinho, o Sérgio e o Sérgio Ponte. Cadê vocês, pessoal? Aí, levanta a mão aí. Opa, Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer tê-los aqui. Deus continue prosperando a vida de vocês. Hoje nós iniciaremos uma série de mensagens chamada Carpe Diem. E eu quero motivar você a chamar seus amigos, a pessoas que você conhece, para estar cooperando conosco. Nós estamos tentando também gravar essa série de certa forma, para fazer uma avaliação daquilo que é possível, aproveitar para colocar insights, para que a gente possa também dispor para a igreja, né, aquilo que Deus tem ministrado. Ao longo de todo esse mês eu estarei pregando essa série, pedir a licença aí aos pastores para que isso pudesse acontecer, e para mim é uma grande responsabilidade e também é algo novo. Eu estou tentando também crescer e me desenvolver dentro desse processo ministerial e assim também poder trazer uma palavra diferente para cada um de nós, uma palavra não diferente, mas uma palavra diferenciada. Amém? É a mesma palavra, mas diferenciada. Eu me recordo que eu encontrei com algumas irmãs que eram responsáveis por uma área da igreja, e eu conversei com elas sobre algumas coisas que a gente estava fazendo, e como eu disse, eu preciso me desenvolver na área de ser compreendido quando falo, né? Nem sempre sou compreendido, até mesmo talvez por causa de um estereótipo já criado, então isso às vezes dificulta. E quando eu vi que eu não estava conseguindo me expressar, eu sentei no computador e procurei 6 imagens de ovos fritos. E aí dei as imagens de ovos fritos para ela. 6 imagens de ovos fritos. Eu disse: que é isso, pastor? Eu disse: o que esses ovos são? E aí tinha um ovo frito normal, desse que a gente faz na frigideira, normalzão. Você não quer aquele que de manhã ou na hora do almoço você faz para derramar em cima do arroz. Fica gostoso aquele arroz com ovinho ali, né? Fica bom demais, né? Coisinha, tem um sabor que você sentiu na boca agora, foi? Então, é por aí, né? Aquele ovinho frito. Aí tinha um outro ovinho, rapaz, que o camarada já botou umas ervas em volta, parecia aquele cara do Masterchef, sabe? O ovo. E o outro era um outro mais trabalhado, cozido e tal. Eu sei que as 6 imagens revelavam o mesmo personagem, o ovo. Mas na verdade, eles eram feitos de maneira diferente, né? Então eu falava com elas: a gente pode continuar fazendo a mesma coisa, mas a gente pode ir melhorando sempre a apresentação. Amém? A gente pode sempre melhorar a apresentação, sempre fazer melhor, né? Quem tem um comércio precisa inovar às vezes, né? Fica aquela placa que já está há 10 anos aí, quem passa, né? Até o Google mesmo já conhece pela placa, né? Mas a placa é tão antiga, ele não consegue renovar nem mesmo o slogan, né? Do próprio comércio. Ele já está dando isso aí, para quê, né? Ele não consegue entender de que ele pode se desenvolver mais e se apurar mais. E essa é a nossa intenção. E essa é a minha pergunta hoje para você. Esse já é o PowerPoint? Já? Opa, tá. Beleza. Então eu quero pedir a paciência de vocês agora, amém? Isso aí depois pode cortar, tirar nisso. Então tá bom, vamos orar. Pai querido, que a tua graça e o teu favor continue sobre nossa vida, e que o teu Espírito Santo possa ministrar a nós como fui ministrado nesta tarde, enquanto preparava esta palavra. O teu povo veio para ouvir a tua voz, e é isso que eu quero ser aqui, Senhor, um porta-voz da tua palavra. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que significa Carpe Diem? A gente já andou pesquisando aí, você já foi daquele curioso de procurar saber? Já procurou saber? Você já ouviu alguns vídeos e tal? Passa aí para mim.
que a maioria das pessoas tem medo, mas de chegar ao fim da vida, para só então perceber que nunca viveu de verdade. Foi feito um estudo hospitalar com 100 pessoas idosas, idosos à beira da morte, em seus últimos suspiros. Pediram que eles refletissem sobre o maior arrependimento de suas vidas. Quase todos responderam que não se arrependiam pelo que tinham feito, mas pelo que deixaram de fazer, os riscos que nunca correram, os sonhos que nunca buscaram. E eu te pergunto, serão essas suas últimas palavras? E se eu te dissesse: ei, você, acorda, por que você existe? A vida não foi feita só para trabalhar, esperar pelo fim de semana e pagar as contas. Não sei de tudo, mas de uma coisa eu sei: cada pessoa na Terra tem um dom. A comunidade negra que me perdoe, mas não posso mais fingir. Martin Luther King, aquele homem nunca teve um sonho. O sonho era que o tinha. Pessoas não escolhem sonhos, sonhos escolhem pessoas. Eis onde quero chegar. Você tem coragem para agarrar o sonho que te escolheu? O sonho que te encaixa, que te envolve? Ou deixará simplesmente que ele escape? Outro dia aprendi algo sobre aviões, algo que me deixou muito surpreso. Eu estava conversando com um piloto e ele me disse que muita gente acha perigoso voar de avião. Mas ele disse que, na verdade, é muito mais perigoso se o avião ficar no chão. E eu disse: o quê? Como assim? Ele disse que quando o avião está no chão, ele começa a enferrujar, falhar, se desgastar muito mais rápido do que se estivesse no ar. Quando foi embora eu pensei: faz todo sentido, porque aviões foram feitos para viver nos céus, e cada pessoa foi feita para viver um sonho que tem dentro dela. Talvez seja a pior das perdas ter que viver a vida no chão sem nunca decolar. A maioria de nós tem medo de ladrão que vem à noite para roubar nossos pertences, mas existe um ladrão na sua mente que está atrás dos seus sonhos. O nome dele é dúvida. Se você ouvir, chame a polícia, mantenha-o longe das crianças. Ele é procurado por assassinato, por matar mais sonhos do que por acaso já matou. Ele usa muitos disfarces, e assim como um vírus, ele te deixará cego, dividido, e te transformará em um meio-que. O meio-que é letal. Você sabe o que significa. Existem muitas pessoas meio-que. Você meio que quer mudar de carreira, você meio que quer boas notas, você meio que quer entrar em forma. Matemática simples, sem cálculo complicado. Se você meio que quer algo, você meio que alcançará os resultados que deseja. Qual é o seu sonho? O que acende a faísca? Você não pode meio que querer. Você tem que querer com todo o seu coração. Terá que batalhar? Sim, batalhar. Não existe atalho. Você cairá muitas vezes, mas quem está contando? Lembre-se, não existe montanha sem subida. Se quiser chegar ao topo, é preciso superar todos os obstáculos. Haverá momentos de estresse, coisas que te deixarão deprimido, mas quero te falar algo. Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na escola de cinema. 3 vezes ele seguiu em frente. Executivos de TV demitiram Oprah, dizendo que ela não serviria para a TV, mas ela seguiu em frente. Os críticos diziam que Beyoncé não poderia cantar, ela entrou em depressão, mas ela seguiu em frente. Luta e crítica são pré-requisitos para se alcançar a grandeza. É a lei do universo e ninguém escapa dela. Porque dor é vida, mas você pode escolher a sua dor. A dor em busca do sucesso ou a dor de ser perseguido pelo arrependimento. Aceite meu conselho, não pense 2 vezes. Nós temos um dom que se chama vida. Não a desperdice. O passado não te define, pelo contrário, você renasce a cada momento. Reconheça isso agora. Às vezes você precisará saltar e abrir as asas na descida. É melhor tentar antes que seja tarde, porque na vida todo o tempo é pouco. Sei que pareço um pastor falando, mas se você não usar o seu dom, você não trairá apenas a si mesmo, mas a todo mundo. Simples assim. Que invenção você tem na sua cabeça? Que ideia, que cura, que habilidade você tem dentro de si para oferecer ao universo? Uni significa uma, verso significa canção. Você faz parte dessa canção. Pegue o microfone, seja corajoso, cante com todo o seu coração no palco da vida.
Você não pode voltar para fazer um novo começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim. A expressão carpe diem é uma frase em latim de um poema de um homem chamado Horácio, e ele é popularmente traduzido por colha o dia ou aproveite o momento, mas é também utilizado como uma expressão para solicitar que se evite gastar o tempo com coisas inúteis, ou com uma justificativa de um prazer imediato, sem medir as consequências do futuro. Carpe diem não é de maneira nenhuma somente você desfrutar de maneira hedonista, ou seja, querendo só o prazer na hora, mas é você conseguir associar o prazer de viver com o prazer de crescer, de aprender, e não só de desfrutar. É viver aprendendo, é viver crescendo, é aproveitando o tempo. O apóstolo Pedro, ele escreve para a igreja, e ele escreve e dá algumas orientações sobre como viver a vida, de que maneira aproveitar o tempo, de que maneira desfrutar da presença de Deus e também da oportunidade de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Em 1 Pedro 5,6 nós vamos encontrar o seguinte palavra, se você quiser abrir, você pode abrir. Diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Olhando para esse texto, a primeira questão, ou a primeira coisa que a gente precisa dizer, carpe diem, que a gente precisa dizer, olha, eu quero desfrutar isso, é que nós precisamos aproveitar o dia para aprender e desfrutar do que Deus quer nos ensinar. Essa imagem que eu coloquei aí fala muito sobre isso, porque o texto de humilhai-vos, a palavra humilhai-vos no original é tapeios, e significa abaixar-se, tornar-se baixo, diminuir-se por opção, escolher estar abaixo para poder ser exaltado. Mateus capítulo de número 18, verso de número 1, nos dá uma visão muito interessante sobre o que seria esse humilhar-se. Diz o seguinte: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais espiritual? Quem é o cara no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Veja bem, meus irmãos, vejam bem, Jesus não está dizendo que seus discípulos devem ser infantis e incrédulos, e crédulos, aliás, a verdade, infantis e crédulos, acreditar em tudo. Jesus está dizendo que os seus discípulos devem ser pessoas que reconhecem os seus erros e desejam aprender como não cometê-los mais. Jesus está ensinando de que eu preciso reconhecer as minhas falhas. Nós precisamos parar de culpar os outros por aquilo que nós mesmos somos e até mesmo escolhemos. Existem muitas pessoas dizendo que são dessa maneira por causa de outras pessoas, mas isso não é verdade, porque é uma escolha própria, é uma escolha. Eu sempre me encontro lá no centro de recuperação e sempre falo para o pessoal às vezes isso:
Já falei aqui para vocês, mas vou repetir. Que um homem era alcoólatra, tinha 2 filhos. Um virou alcoólatra, e quando alguém perguntou por que você bebe tanto, ele disse: meu pai era alcoólatra. O outro filho se tornou um advogado, um homem de respeito, pai de família. E alguém perguntou para ele: como é que você conseguiu tanto sucesso? Ele disse: meu pai era alcoólatra. Porque o que você vai fazer na sua vida é uma opção sua, é uma escolha sua. Você não pode culpar ninguém pelos seus erros. Nós não podemos continuar culpando pessoas pelos nossos erros. Culpar o governo, e por causa disso eu vou aceitar o suborno, por causa disso eu vou subornar, porque o governo, afinal de contas, não facilita a minha vida. Humilhar-se é aproveitar aquele dia para se tornar ensinável. Quando o apóstolo Pedro vai escrever e dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é essa imagem que ele tem aí na mente, de uma criança nas mãos de um pai, sabe, de alguém que está pronto para aprender e receber e reconhecer que está diante de alguém que é maior do que ele. Amém, queridos? Nós precisamos a cada dia nos colocar diante de Deus, reconhecendo que estamos diante de alguém maior do que nós, maior do que os nossos desejos, maior do que as nossas vontades e maior até mesmo do que os nossos objetivos. Mateus 11, 29, Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a primeira orientação que nós vemos nesse texto é de que Deus não requer que nós nos humilhemos como se fôssemos vermes ou seres menores, mas que a gente reconheça que nós precisamos aprender a viver melhor. Eu preciso aprender a lidar melhor com minha esposa, a lidar melhor com meu esposo, a lidar melhor com meu trabalho, a lidar melhor com meus filhos, a lidar melhor com a igreja, a lidar melhor com meu irmão. Eu preciso aprender a lidar melhor. Nem sempre vai dar certo, mas eu preciso aprender. E quando eu me coloco e me posiciono nessa posição de aprendiz, a Bíblia diz que o próprio Deus vai me ensinando, e o resultado é que eu sou exaltado. Mas não sou exaltado por causa de mim, mas porque eu aprendi. Eu sou professor de seminário. Às vezes a gente tem conselho de classe. Quem é professor aí sabe o que é isso. Você vai falando a vida de cada aluno, e às vezes você tem aquele aluno que tem uma dificuldade. Ele tem uma dificuldade, às vezes até mesmo cognitiva, de conseguir construir um pensamento, mas você vê que ele está tão disposto a aprender, ele está tão disposto a aquilo que você impuser a ele para que ele possa aprender, ele está tão disposto a fazer, que você acaba mantendo no curso ele. E você começa, como professor, imaginar de que maneira você vai passar a matéria para ele. Uma vez que ele tem uma necessidade especial ou diferenciada, não vou dar essa matéria aqui, eu vou pedir para ele se ler esse artigo, eu vou construir, sabe por quê? Porque esse indivíduo se prontificou a aprender. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado aí: escolha aprender sempre. E aí você vai estar aproveitando o dia. Aproveitando o dia. Passar um dia da sua vida sem aprender nada é desperdiçar a vida. Amém, irmãos? Você passar um dia da sua vida sem aprender nada, você está desperdiçando a sua vida. Então, por favor, aproveite seu dia, aprenda a fazer uma comida nova, aprenda a fazer um novo relatório, aprenda a mexer no computador, no celular, não sei, mas aprenda a fazer algo que seja útil para a sua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta.
Então você vai poder dizer: carpe diem, estou aproveitando verdadeiramente o meu dia. Segundo princípio que a gente encontra nessa declaração do apóstolo Pedro: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é de que nós precisamos viver uma vida livre de culpas e de preocupações do nosso futuro. O texto no verso de número 7 diz: lançando sobre ele. Amém? Lançando sobre quem? Sobre Deus. Eu tinha um papo bom com um casal, falando sobre essas preocupações. Às vezes tem tanta gente tomando aí tarja preta, tomando tanto remédio, e o mal do século é isso, porque as pessoas estão com pouca comunhão com Deus, falam pouco com Deus, que é de graça, e acabam tendo que pagar para alguém para ouvir. Quando Deus tem provido todo um ambiente onde eu posso falar, mas eu não quero me expor, eu prefiro ter aquele lugar secreto, onde eu posso só falar. Nada contra os psicólogos, mas creio firmemente que boa parte do seu trabalho poderia ser poupado se simplesmente nós falássemos com quem Deus tem colocado para dirigir as nossas vidas, seja com Deus ou seja com aqueles que Deus tem colocado à nossa conta. Nem sempre vão nos compreender, mas sempre vão poder nos ouvir. Amém? Porque é exatamente isso que fazem, né? Nem sempre compreendem. Na verdade é até alguma coisa meio mecânica, né? Acabou uma hora, sua hora acabou, desculpa, na próxima semana você começa. Marca aí de onde você começou. De maneira simplória, nós podemos definir dois grandes males na alma humana nesse tempo chamado tempo de hoje. Os dois grandes males que têm atingido a nossa sociedade, das quais a gente tem visto muitas pessoas se entrarem por ele. Um deles se chama depressão e o outro se chama ansiedade. São os dois males que estão espremendo as pessoas. Você vai encontrar as pessoas, ou elas, algumas, né? Não todas, graças a Deus, mas algumas ou estão deprimidas, ou estão ansiosas, ou estão querendo se isolar, ou estão querendo fazer tudo até fora do tempo. Males que têm alcançado a vida da igreja. Eu defino depressão como um apego ao passado, apego a uma culpa ou uma dor do passado. Depressão normalmente não, sempre está relacionada ao nosso passado. As pessoas vivem deprimidas por aquilo que viveram no passado, pelas escolhas que fizeram no passado, ou pelo aquilo que não fizeram no passado. Quando chega na ansiedade, o problema é outro. Já não é o passado, é o futuro. Elas estão com medo do futuro, não sabem o que vai ser o futuro, né? Como eu vi aqui, só uma citação: agora eu posso morrer. Que paz, né? Eu acho que isso é bom. Posso morrer, está tudo resolvido, estou em paz. Talvez seja essa definição interessante para nós. O grande problema, querido, é que os dois nos impedem de viver o presente. Amém? Repete comigo: a depressão e a ansiedade me impedem de viver o presente. Nos impede de viver o que nós estamos hoje no presente, o que nos é oferecido gratuitamente por Deus hoje, de forma plena. Na nossa língua, o dia de hoje se chama presente, e é assim que nós precisamos encarar o nosso presente, como um
presente. Amém. Então ame intensamente aqueles que estão presentes. Aleluia. Porque existem pessoas que estão não amando os que estão presentes por causa daqueles que estão ausentes. E por conta disso, dando aos que estão presentes um senso de incapacidade de suprir a alegria daquele coração, tornando-se então também depressivos, porque se sentem incapazes de fazer aqueles que amam felizes. O Evangelho de Jesus, as boas novas, resolvem esses dois problemas de uma maneira maravilhosa. Quanto ao nosso passado, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Você pode informar essa pessoa que está ao seu lado aí? Pode dizer isso, os teus pecados estão perdoados. O teu pecado está perdoado, irmão. Está perdoado. Seja lá o que você fez, o que você não fez, está perdoado, irmãos. Se eu for me relacionar com as pessoas com base no meu passado, eu vou julgá-lo, serei julgado. O Evangelho de Jesus vai dizer: seus pecados estão perdoados. Agora, não é incomum alguém dizer: como é que pode isso? Pensa que é mole assim? Foi o que disseram para Jesus. E ele disse assim: para que você saiba que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, levanta e anda e vai para casa. Porque era esse o relato. Um homem estava deitado, 4 amigos colocaram ele diante de Jesus. Jesus olhou para aquele camarada com o esforço todo e disse assim: olha, teus pecados estão perdoados. E os fariseus disseram: como é que ele pode dizer que vai perdoar o pecado? E Jesus disse: bom, então levanta e anda. Amém? Teus pecados estão perdoados. Então levanta e anda. Aleluia. Levanta e anda. Você já, aquilo que lhe prendia, já foi livre. E quanto ao nosso futuro, ele faz uma promessa maravilhosa, a qual eu vivo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sabe quem está comigo hoje? Jesus. E amanhã? Jesus. Depois da manhã? Jesus. Quando eu morrer? Jesus. No céu? Jesus. Amém, irmãos? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Esse texto tem falado tanto ao meu coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu preciso confiar nessa presença. Eu preciso acreditar nela. Não pense você que a escolha desse texto foi aleatória. E eu preciso revelar, porque senão não vai dar, né? Eu estava precisando de um escape, eu estava precisando abrir a tampa, sabe o que é? Que às vezes a gente precisa abrir a tampa. E eu saí com os meus filhos, com a minha esposa, no final de semana passada, eu retrasado, não sei. E passando pela rua vi essa frase: carpe diem. E como Deus falou comigo: para, rapaz, relaxa, sai desse lugar que tu vai morrer. Eu me lembro que acordei pela manhã, estava todo mundo dormindo, fui andar na rua, conversei com Deus, falei com Deus, falei com quem eu estava aborrecido, falei o que estava me irritando. Mas Deus sempre usa as coisas à minha volta, à sua volta, para mostrar a graça dele. Amém, querido? Esteja atento ao que Deus está fazendo à sua volta. E de repente eu vi uma garotinha entrar no mato com a mãe, pegar umas florezinhas lá, fazer um pequeno buquê. E me parece, que eu não perguntei, que era para levar para a casa da vovó que ela estava indo.
eu pensei, eu disse, poxa, minha esposa está em casa, está lá dentro da casa, eu vou surpreender ela. Fui lá, peguei as florzinhas também, que estava no mato, irmão. Peguei florzinha também, fiz um buquezinho, cheguei em casa e ó. E sabe que eu fui pensar quantas vezes eu fiz isso com a minha esposa? Raramente. E eu fiquei pensando, tu é um bobo mesmo, cara. Podia estar desfrutando muito mais da sua vida. Você está preocupado com um monte de coisa aí, mas a sua vida é essa aqui. A sua vida é essa. Com pessoas que te amam, amando pessoas, e volta para lá para poder fazer a diferença. Não desanima. Sabe, irmãos? Santo Agostinho fez uma declaração muito importante e muito poderosa. E quando eu ouvi, eu amei essa declaração. Ele disse: Deus habita no eterno agora. Deus habita no eterno agora. Uma vez que Ele é eterno e Ele conhece o passado e o futuro, Ele sabe exatamente tudo para Ele é agora. Todas as coisas estão interligadas, irmãos. Então, habite em Deus e viva o que Deus está fazendo na sua vida agora. Como disse o autor de Hebreus no capítulo de número 3, verso de número 15: enquanto se diz hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Aprenda a desfrutar da vida no meio de coisas simples. Não endureça o seu coração, nem por causa do passado e nem por causa do futuro. Deixe Deus falar com você hoje. Para terminar, aproveite o dia, carpe diem, confie no cuidado de Deus. Pode parecer redundante, irmãos. Nós estamos vivendo em Suruí em particular um tempo assim que parece que as coisas estão meio desordenadas, né? Mas confie no cuidado de Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo de número 22, verso de número 14 a 18, eu quero ler para você, diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse do céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as portas do teu inimigo, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus está usando a minha vida e a sua vida para abençoar a vida de outras famílias na terra. A maneira com que você passa pela dificuldade, a maneira com que você enfrenta aquilo que vamos dizer assim, que está fora do seu controle, aquilo que você é inimaginável, Deus há de fazer disso um testemunho poderoso da sua glória na sua vida. Deus possui caminhos improváveis, mas são caminhos de bem e não de mal. A gente não compreende o caminho do Senhor. E é verdade, é difícil compreender às vezes. Ministrei pela manhã na escola dominicalista, né? O que eu faço agora, você não entende. O que eu faço agora, você não entende. Existem coisas que nós só vamos talvez entender na eternidade, irmãos. Mas nós precisamos continuar confiando de que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo.
Quero convidar você a ficar de pé. Já estamos chegando ao final. Então não viva com medo, não viva ansioso. Permita-se ser ensinado por Deus, seja em suas conquistas ou derrotas, pois certamente nós vamos viver o fim que desejamos. Você crê nisso, irmão? Eu não me lembro o autor que disse que Deus jamais disse que a terra seria perfeita. Ele disse que o lugar perfeito é no céu, amém? A sua Bíblia diz que o lugar perfeito é o céu. O lugar que não há mais choro, o lugar que não há mais morte, o lugar que não há é na eternidade. Então, enquanto estamos aqui, vamos viver aprendendo, remindo o tempo, aprendendo como viver o melhor de Deus e melhor para Deus. Enquanto preparava essa mensagem, Deus tem falado tanto comigo sobre me acalmar, sobre ficar tranquilo. Pastor, o senhor está... Eu perguntei para Deus, eu disse: Senhor, eu estou ficando depressivo? Eu perguntei, né? Será que eu estou com depressão? Mas como a oração resolve muita coisa. Eu não sou nem aquele cara de oração, irmão, por favor, não me pensa assim, aquele homem de oração. Mas eu falo com Deus toda hora. Às vezes no carro, tá lá, eu sinto um negócio, oh Deus, isso aqui é teu? Isso aqui é teu? Não, porque eu não preciso ir lá, eu preciso identificar o que é de Deus, o que não é que está dentro de mim, irmãos. Amém? Eu preciso esperar um outro momento, não, eu preciso que isso aqui é teu. Porque se não for de Deus, eu não quero. Amém? Se vem um sentimento que vai falar contra o meu irmão, às vezes eu posso até engolir, as ações dele pode até parecer mesmo que ele está querendo me dar uma ferrada. Mas eu vou lá e pergunto: Senhor, isso é teu? Isso aqui que eu estou sentindo, não o que ele está fazendo, mas isso aqui que eu estou sentindo em relação a ele, essa minha vontade de me afastar dele é teu? Foi o Senhor que está promovendo isso? Não, não é teu não. Então não aceito. Então não quero. Eu não quero viver oprimido. Eu não quero viver sabendo a verdade como aquele que não está vivendo na verdade. Eu não quero viver um mundo paralelo. Eu quero viver a realidade de Deus para minha vida hoje. E o apóstolo Paulo disse isso, e eu termino a minha mensagem assim. Ele disse: porque, irmãos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E é isso que Deus quer ministrar sobre. Desfrute a vida. Às vezes a gente se esforça para ganhar muito pouco, abre mão de coisas valorosas por causa de pouco dinheiro. Eu quero te liberar, eu quero te libertar essa tarde, essa noite. Você não precisa de tudo isso. Isso é só um engano, porque Deus já tem te dado tudo. Se você está aqui essa noite e sente o seu coração, sabe, apertado, dizendo assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero convidar você a vir à frente e cantar essa canção junto comigo.